Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. É, Hoje vamos dar início às nossas videoaulas do curso de Física 3 para os alunos de ensino médio, tá? Fazendo aqui uma breve revisão sobre o nosso conceito de carga elétrica que vai ser tão importante para o andar do curso, tá? Para entender o conceito de carga elétrica, é importante a gente entender como é que é o átomo, né, e os seus componentes. Obviamente, atualmente existem modelos muito mais sofisticados, digamos assim, inclusive baseados na mecânica quântica, né, utilizando conceitos como orbital, subnível, funções de onda, etc. Mas para o nosso caso, tá, gente? É, o, o modelo planetário dá para a gente entender bem e aplicar o conceito de carga elétrica e ele vai satisfazer as nossas necessidades aqui, tá certo? Então, o modelo, o modelo planetário, né, proposto inicialmente por Rutherford, ele consiste basicamente, né, em um núcleo e numa eletrosfera, né? Então, no núcleo estão concentrados, podem estar concentrados os prótons e os nêutrons, né? Lembrando que nem todo átomo tem nêutron, por exemplo, o hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo, mas ele também é um único. Então, basicamente, todos os outros vão ter prótons e núcleos, prótons e nêutrons no seu núcleo, e na eletrosfera vão estar concentrados os elétrons, tá? Uma coisa importante de entender é que basicamente no nosso curso a gente vai estar concentrado no movimento dos elétrons, né? Porque para as regiões, para os nossos exemplos, né, as energias fornecidas, elas não são suficientes para atingir ou quebrar o núcleo a priori. Então, como os elétrons eles estão mais afastados, eles são mais facilmente se deslocam, né, entre as camadas e assim sucessivamente. Então, uma coisa importante de se entender é que se um átomo a gente diz que ele está eletricamente neutro, significa que o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons, tá certo? E se ele está eletricamente carregado, a gente diz que esse átomo ele é um íon, tá? Então ele pode ser um íon positivo ou um íon negativo, dependendo do número de cargas que ele tenha, né? Um ânion ou um cátion, né? Então, é, o íon ele pode ser um ânion ou um cátion e quem ganha elétrons é um ânion e quem perde é cátion, tá? Ou seja, se você ganha elétrons, você vai ficar carregado eletricamente negativo. E se você perde elétrons, você vai ficar carregado positivamente, né? Porque o número de prótons vai ficar diferente do número de elétrons, e esse desequilíbrio faz com que o corpo fique carregado, né? Esse desequilíbrio, né, essa diferença pode vir dos processos de eletrização que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Basicamente, o processo de eletrização por atrito, contato e indução, tá? Que não é o objetivo da nossa nossa aula de hoje, beleza? Então, é muito importante a gente entender que porque os elétrons estão mais livres do que os prótons. Então, uma pergunta simples, basicamente, para responder é que os, os elétrons eles são muito mais leves do que os prótons. E os prótons e os nêutrons têm basicamente a mesma massa atômica, tá? E um elétron ele tem uma massa de ordem de 10 a menos 30 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, por isso eles estão mais soltos e eles conseguem se movimentar mais facilmente, tá? Então, qual seria o conceito de carga elétrica? Então, carga elétrica seria uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais, tá? Então, essas partículas fundamentais para a gente, basicamente, vão ser os prótons e os elétrons, né? Já que os nêutrons, como o nome já sugere, eles não possuem carga elétrica, tá? Se você for olhar para um modelo mais complexo, né? Por exemplo, o modelo padrão, as cargas elementais são chamadas de quarks e leptons. Ainda tem que são os fermis e tem também os bósons. É, os quarks
subpartículas que formam tanto o nêutron, por exemplo, e os prótons, tá? Então, essas partículas que estariam carregadas e você poderia formar. O nêutron é formado por 3 quarks e o próton também é formado por 3 quarks. E o elétron é uma forma de lepton, tá? Então, mas basicamente a gente pode considerar isso, que os prótons e os elétrons são o que vão portar carga, tá? Então, é, é calculado que a carga do próton e a carga do elétron, eles têm o mesmo módulo, tá certo? Mas os sinais são diferentes. E aí, por conveniência, né, a gente chamou que os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, essa carga que o próton e o elétron têm são chamadas de carga elementar, que quando elas foram descobertas, né, e determinadas, acreditavam-se que os prótons e elétrons eram a menor carga que se encontrava na natureza, mas como eu mencionei agora, existem, por exemplo, os quarks, que são partículas, são as verdadeiras partículas elementares que formam os prótons, e eles têm cargas fracionárias de E. Mas para a gente, o nosso E é a nossa carga elementar, e ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica positiva para o próton, e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb é para o elétron, tá? Essa é a chamada nossa carga elementar. Tranquilo? Então, cada elétron e cada próton tem uma quantidade de carga equivalente a essa daqui. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elétrons, a carga de 2 elétrons é menos 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tenho 2 prótons, a carga de 2 prótons é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? E aí, para a gente saber se um corpo está carregado, o que você tem que saber é somar a carga total de prótons mais a carga total de elétrons e ver. Se o número de prótons for igual ao de elétrons, a soma vai dar zero, beleza? Agora, se você tiver um desequilíbrio, né? Se você tiver um desequilíbrio, você pode ter ou mais prótons ou mais elétrons, e isso vai gerar um número de cargas positivas ou negativas, e esse número de cargas ele vai estar referente ao número de cargas em excesso que você tem de elétrons ou o número de falta de elétrons que você tem, né? Uma vez que no nosso sistema de baixas energias, quem vai estar se deslocando é o elétron. Tranquilo? Então, se você começa a ter, por exemplo, 2 elétrons a mais, então eu tenho 2 elétrons a mais do que prótons, então eu vou ter uma carga de quanto? De menos 2 elétrons vezes a carga de cada elétron a mais, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Um total de 3,2 vezes 10 a menos 19, tá? Se você perdeu 2 elétrons por algum motivo, por algum processo, você perdeu 2 elétrons, então quer dizer que você vai ficar com 2 prótons a mais. Então, você tem 2 elétrons em falta. Então, a sua carga vai ser positiva de 2 vezes 10. Se você tiver 10 elétrons a mais, 1.000 elétrons a mais, 1 milhão de elétrons a mais, esse 1 milhão é o número de elétrons em falta ou em excesso, vezes a carga elementar, e você vai descobrir quem é a sua carga. Então, para descobrir quem é a carga total de um corpo, basta você saber se você tem elétrons em falta ou em excesso, saber essa quantidade e multiplicar por cada um tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, isso vai dar um total da sua carga elementar, e o carga elementar é em Coulomb, e o número de elétrons é um número. Então, esse é o número de partículas. Então, no SI também a carga elétrica é Coulomb, tá certo? O Ezinho é a nossa carga elementar, o nosso N é o número de elétrons em excesso ou em falta. Beleza? Tranquilo? Então, se você, por algum processo, né, você começa a ter um sistema e ele começa a ganhar ou perder elétrons, então vamos supor que você tenha 2 corpos, tá? O corpo 1 e o corpo 2. E por algum motivo você vai interagir esses 2 corpos, seja por contato, seja por atrito, não importa. Então, o que pode acontecer é que a quantidade de elétrons de um pode passar para outro, ou seja, um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons, por exemplo. De modo que, ao final do processo, né, o número de
de que um perdeu vai ser equivalente ao número do que o outro ganhou. Então, a quantidade de carga que você tem antes deve ser igual à quantidade de carga que você tem depois, tá? Esse é um princípio muito importante que é chamado de princípio da conservação de cargas elétricas, tá certo? É como o princípio da energia, conservação de energia, né? A energia não se perde, não se cria, né? Ela se transfere, né? Se transforma de um corpo para outro, de um sistema para outro, mas a energia ela é conservada. No mesmo caso é a carga. Você não vai tirar o elétron de um corpo e jogar para o outro e ele veio do nada ou ele surgiu do nada. Ele veio de um sistema e vai para outro sistema, de modo que a carga total se conserve, beleza? Então, se você tiver um processo de eletrização, por exemplo, por contato, e você tem um corpo carregado com 10 coulomb e o outro está neutro com 0 coulomb, ao final, a soma dos dois também tem que continuar dando 10 coulomb. E se eles forem de mesma forma, mesma geometria, mesmo material, essa carga vai se distribuir igualmente. Então, no primeiro processo, se você tem dois corpos e coloca em contato, um com 10, outro com 0, ao final do processo, cada um vai ficar com 5. Um com 5, outro com 5. Mas a quantidade de carga no final equivale à quantidade de carga no início. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, para finalizar a nossa aula, tem outro princípio muito importante, que é o princípio das ações das cargas elétricas, ou seja, as cargas elétricas elas vão interagir entre si, né? A força elétrica ela vai interagir entre si. E aí a gente diz que cargas de mesmo nome, né? Cargas de sinais iguais, elas se repelem, vai ter uma interação elétrica afastando uma carga da outra. Se elas tiverem o mesmo nome, ou seja, positiva com positiva ou negativa com negativa, essa interação é uma interação de repulsão, tá certo? Essa interação é devida à força elétrica, que é dada pela lei de Coulomb, que a gente vai ver na próxima aula. E se elas forem de nomes diferentes, ou seja, uma positiva e outra negativa, essa interação é de atração, beleza? Então, carga de mesmo nome se repele, cargas de nomes diferentes, sinais opostos, se atrai. Tranquilo, gente? Então, essa aqui é a nossa videoaulazinha para entender um pouquinho o conceito de cargas elétricas, beleza? Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo meu e-mail institucional. Pode me seguir lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha, beleza? E não se esquece de se inscrever e deixar qualquer dúvida aí no comentário ou em alguma dessas meios que eu estarei entrando em contato e tirando uma dúvida de você, beleza? Então, se liga que eu já vou disponibilizar a próxima aula de força elétrica e campo elétrico e já dá o play, beleza? Falou, valeu, fui!